Say this with me. I am um filho amado de Deus. a beloved son of God, E eu estou and I'm here na casa do Pai. in the house of God. Amém? Amen. Eu queria falar então sobre a casa de Jessé. And I want to speak about the house of Jesse. A casa de Jessé é um protótipo, um modelo da igreja. The house of Jesse is a prototype. It's a model of the church. Você sabe que Davi é um dos tipos de Cristo no Velho Testamento. You know that David is one of the types of Christ in the Old Testament. Então, se Davi é um tipo de Cristo, a casa de Jessé é um tipo da casa do Pai. So if David is a model of Christ, the house of Jesse is a model of the house of God. Tudo o que concerne a vida de Davi concerne também a nossa vida. Everything concerning the life of David concerns also to our life. Como filhos na casa do Pai. As sons in the house of the dad. Então acompanhe comigo aí as escrituras. So come with me in the scriptures. Davi era filho, bom, ok, nós podemos, vai projetar? Vai, pastor, ou não? Ok? Então Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. É Jesse? Jesse. We can say Jesse? Yeah. Jessé, que tinha 8 filhos. Quantos filhos Jessé tinha? Na casa de Saul, era velho e adiantado em anos entre os homens. You can read. Now David was the son of an Ephrathite of Bethlehem in Judah, named Jesse, who had 8 sons in the days of Saul. The man was already old and advanced in years. A escritura diz que Davi era filho de Jessé. The scripture says that David was son of Jesse. Você tem certeza que é filho de Deus? Do you have a certain that you are son of God? Falando de paternidade espiritual, a sua paternidade é baseada em quê? Talking about spiritual parenthood, your sonship is based in what? A sua paternidade é baseada no It's based on what que você faz ou naquilo que ele fez. your fatherhood is based on what you do or based on what he did. Porque hoje em dia há uma paternidade ou uma filiação baseada naquilo que nós fazemos. And nowadays, fatherhood is based on what we are and what we do. Muitos irmãos se sentem filhos de Deus quando eles se comportam bem. Many brothers feel that they are sons of God when they act right, they do something right. Mas quando eles se comportam mal, o que eles pensam imediatamente? Não sou filho de Deus. But when they do something wrong, what do you think immediately? I'm not a son of God no more. Porque se eu fosse realmente filho de Deus, eu não me comportaria assim. Because if I was actually a son of God, I wouldn't act in this way. Você está equivocado. You are wrong. Filiação tem a ver com o que ele fez When you're a son, it means about what he did e não com aquilo que nós fazemos. and not about what we do. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. For example, I have 3 sons. Eu tenho o Vitor de 17, I have Victor that's 17, 16. 16, Eu tenho a Maria Eduarda de 10 e a Débora de 13. Mary that's 10, Acertei? and the other one that is Aleluia. 13. Right? Então, os meus filhos têm alguns comportamentos que não se parecem com aquilo que eu ensinei para eles. Now, my sons, they have some attitudes that I didn't teach them. Agora, esse comportamento errado faz com que eles deixem de ser filhos. Now, this wrong attitudes, does that mean that they're not sons? Não. Então, aquilo que você faz não determina sua filiação. But now what you Amen. do doesn't determine your sonship. Amém? Amen? Pode falar isso para o irmão que está ao seu lado? Can you tell this to the brother next to you? Aquilo que você faz não determina sua filiação. What you do does not determine if you're a son or not. Amen? Amen. Então, o seu comportamento não determina a sua filiação. Now your attitude doesn't determine if you are a son or not. Mas preste atenção, na cabeça de alguns, quando nós olhamos para algumas pessoas e elas estão fazendo certas coisas, nós pensamos, não é filho de Deus. Now in the minds of many people, when we look to some persons and we see that they're not doing the correct things, we say, that's not a son of God. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa que não é comum aos cristãos, você pensa, ele não é filho de Deus. But now when you see somebody doing something that's not common to Christians, you're like, he's not a son of God. Então,
o comportamento dele está determinando a filiação. And now the attitude, the action that he does is determine if he's a son or not. Mas isso não é verdade. But this isn't true. O que determina sua filiação é a sua paternidade. Now what determines you that you're a son is your fatherhood. Então, nós precisamos nos concentrar no Pai. Now we need to look to the Father, Meditar no Pai. meditate in the Father, Pensar nas coisas do alto. think in the things above. Colossenses capítulo 3 fala sobre isso. Colossians chapter 3 talks about Que nós this, devemos pensar nas coisas lá do alto. that we should think about the things Meditar above, nas coisas lá do alto. meditate in the things Onde above, Cristo está where assentado. Christ is seated, E nós estamos assentados com Ele. and that we are seated with Him. Mas falando de filiação, Now talking about spiritual sonhood, nós ficamos olhando muito para o nosso comportamento. we always look to our E actions. quando nós olhamos para o nosso comportamento, a nossa fé aumenta ou diminui? But when we look to our actions, our attitudes, does our faith increase or decrease? Come on. Não é verdade? Isn't it true? Porque estamos olhando para nós, nosso comportamento. Because we're looking to us, our attitudes. Mas quando nós olhamos para o comportamento do Pai, But when we look to the attitude of the Father, para a atitude do Pai, and to the attitude of the Father, a nossa fé cresce. our faith grows. E a sua filiação And your sonship é fortalecida. is fortified. Pastor, o que você quer dizer? Vamos voltar para as Escrituras. Pastor, what are you talking about? Let's go back to the Davi, scriptures. então, era filho daquele Efrateu cujo nome era Jesse. So David was a son of the Ephrathite that's called Jesse. Sabe o que significa Jesse? You know what means Jesse? Jesse significa aquele que possui. Jesse means the one that that possesses. Ok. Então, Jessé significa aquele que possui. Jesse means the one that possesses. Davi era filho de quem? David was son of who? Daquele que possui. The one that possessed. Você é filho de quem? You are son of who? Daquele que possui. The one that possesses. Alguém já leu isso nas Escrituras? Somebody has read this in the O meu scriptures? nome é Eu Sou. In the Bible, my name is I am. Qual é o nome do Jessé? What's the name of Jesse? Aquele que possui. The one that possesses. Aquele que é. The one that is. Davi é filho de quem? David is son of who? Daquele que possui. The one that possesses. O que isso traz para o filho? What does that bring to the son? Segurança. A certainty. Você é filho daquele que possui. You are son of the one that possesses. Possui o quê? Possess what? Aquilo que você precisa. What you need. Então, essa filiação So this sonship deve te trazer segurança. has to bring you certainty. Mas quem tem dúvida o tempo inteiro se é filho ou não, But whoever has doubt in if son is a son or not, ele vai viver uma vida cristã segura? is he going to live a Christian life secure? Não. Ele está pensando sempre no seu comportamento. He's always thinking about his behavior. É como se essa plataforma fosse a salvação. It's as if this platform was your salvation. Então ele se comporta bem, So you behave good, ele está na plataforma. he's on the platform. Ele está na salvação. He's in the salvation. Mas ele se comporta mal, But now he behaves bad, ele saiu da salvação. he's out of the salvation. Aí ele vem aqui para o service, So he comes here to service. ele vai para a célula, He goes to the life group. ele dá uma oferta, He gives an offering. aí ele volta para a plataforma. Now he comes back to the Estou platform. salvo de novo. I'm saved again. Aleluia. Hallelujah. Mas aí ele se comporta mal, But now he behaves bad, ele sai da he plataforma. leaves the platform. Quantos estão me entendendo? Who's understanding me? A plataforma The platform é a casa de Jessé. is the house of Jesse. Você nasceu na casa de Jessé. You were born in the house of Você Jesse. nasceu de novo You were born na again casa de Jessé. in the house of Jesse. E a escritura diz And que the scripture says você não pode fazer nada para sair dela. you cannot do anything to get out of it. Jesus disse: aquele que o Pai me deu, de modo nenhum se perderá. Jesus said that what God gave me in not any way will lose itself. Vamos voltar para a plataforma. Let's go back to the platform. Os irmãos entenderam? Did the brothers understood? Você está na casa de quem? Who are you in the house of? Fala para o irmão que está do seu lado. Você está na casa de quem? Tell the brother next to you. In which house are you? Na casa de Jessé. In the E a house of casa de Jesse. Jessé é aquele que possui.
The house of Jesse is the one that possesses. Possui o quê? What does he possess? Possui aquilo que você precisa. He possesses what you need. Então, se hoje você precisa de saúde, ele possui. So if today you need health, he Se possesses você it. hoje precisa de direção, If now you need direction, he has it. ele possui. He has it. Se você hoje precisa de provisão, But if today you need provision, ele possui. he has it. A casa de Jessé. The house of Jesse. Mas na casa de Jessé tem outras pessoas. But in the house of Jesse, there's more people. Na verdade, ele tinha 8 filhos. In reality, he had 8 sons. Davi era o mais jovem deles. David was the youngest of them. Então havia 7 pessoas na frente de Davi. So there were 7 people in front of David. Esse é o problema de alguns filhos de Deus. This is the problem with some sons of God. Eles pensam sempre que tem gente na frente deles. They always believe that there's somebody in front of them. E aí eles pensam que na casa de Jessé, que é a igreja, And now they think that the house of Jesse, that is the church, na casa de Jessé, que é a nossa casa do pai espiritual, in the house of Jesse is our father, our spiritual father. sempre tem pessoas na nossa frente. There's always people in front of us. É como se tivesse uma fila, It's as if there was a line, mais ou menos assim. kind of like this. Então, eu cheguei aqui nessa igreja agora. So now I just got here in this church now. Então vai demorar para eu ter uma oportunidade. But now it's going to take some time for me to have an Porque eu opportunity. sou o 8º filho. Because I am the 8th Eu son. sou o mais jovem. I am the youngest of them. Eu sou o mais novo. I am the youngest. E esse tipo de pensamento And now this type of attitude, the thinking, faz thought, de você um filho makes you a son inseguro. that's unsure. Faz de você um filho That makes a son sem fé. without faith. Os irmãos estão me entendendo? Are you guys understanding me? Porque na sua cabeça, na casa de Jessé, que é a casa de Deus, tem uma fila. Because in your mind, in the house of Jesse, there's a line. Não existe essa fila. This line doesn't exist. Porque uma pequena obediência pode lhe trazer uma grande glória. Because a little obedience can bring you great glory. Amém? Amen. Então, Davi era o 8º. So Mas Davi não era o último. David was the 8th, but he wasn't the last. Alô? Amen? Está compreendendo? You guys understanding? Você pode ser o 3º, o 4º, o último que pegou o emprego lá na sua empresa. You can be the 3rd, the 4th, the last one that got a job in your business. Mas aos olhos de Deus você é o escolhido. But in the eyes of God, you are the chosen one. Aleluia, praise Amen. God. Aos olhos de Deus você é o escolhido. In the eyes of God, you are the chosen one. Então, na casa de Jessé não tem fila e nem lugar reservado. So now in the house of Jesse, there's not a line and there's not a reserved space. É para quem quiser obedecer. It's for who wants to obey. Pastor, quem é o escolhido? Pastor, which one is the chosen one? Será que é aquele mais capacitado? Is it the one that's most ready? Vamos olhar nas escrituras? Let's see in the Versículo scriptures. 13. Pode Verse ler, por 13. favor. The 3 oldest sons of Jesse had followed Saul to the battle. And the names of his 3 sons who went to the battle were Eliab, the Eliab. firstborn, The first one. and next to him Abinadab, Abinadab, and the third Shammah. chamar. Quem é o escolhido? Who was the chosen? Pastor, o escolhido é o mais capacitado. Pastor, the one that was chosen was the most ready. O escolhido é aquele que tem mais talentos, ele sabe tocar, ele sabe pregar. The chosen one is the one that knows how to play instruments and knows how to sing. O escolhido lá na empresa é aquele que tem mais qualificação. The chosen one in the company is the one that's the most qualified. Sabe o que significa Eliabe? You know what means Eliab? Eliabe é meu Deus é pai. Eliab means my God is father. É o primeiro, It's the first. é o primogênito. It's the firstborn. Mas o segundo é Abinadab, But the second one is Abinadab, que meu pai é nobre. that my dad is noble. E o terceiro, Samá, And the third Shammah, significa espanto. it means wow. It's astonishment. 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 Yeah. Astonishment, ok. Então, fala comigo, meu Deus é pai, Say with me, my God is father. meu Deus é nobre My God is noble. e espanto. Astonishment. Se você tiver a ideia de que na casa de Deus há uma fila, If you have the idea that in the house of God there is a line, você vai viver uma vida cristã miserável. you're going to live a Christian life that is miserable. Esses 3 foram para a guerra e Davi ficou em casa.
3 of them went to the war, and David stayed in his house. Você sempre vai pensar, eu nunca tenho oportunidade de ir para a guerra. You're always going to think, I never have the opportunity to go to the war. Eu nunca tenho oportunidade de ter esse emprego. I never have the opportunity to have this job. Eu nunca tenho oportunidade na igreja. I never have an opportunity in the church. E o meu pai, o meu Deus, não é pai. And my God, my Father Porque- is not my Father. porque- With me? O outro e não a mim. Because he sent another one, but he didn't send Alguém me. está comigo? Somebody's with me? O meu Deus, que não é pai, também não é nobre. My God that is not a father is also not noble. O que você acha que Davi pensava quando ele via irmão após irmão indo para a guerra? What do you think David thought when he saw brother after brother going to war? Ele pensava, meu pai é bom, mas é bom para o primeiro. He would think, my God, my father is good, but he's good to the firstborn. Mas eu estou aqui fazendo nada. But I'm here Eu doing estou aqui nothing. cuidando das ovelhas. I'm taking care of the sheep. Se o meu pai fosse um Deus que é pai mesmo, ele teria me abençoado também. If my God that was a God that is good, he would also bless me. Quantas pessoas chegaram depois de você e já foram abençoadas? How many people that come before you have been blessed? Quantas pessoas chegaram depois de você no trabalho e já foram promovidas? How many people that became after you in your work and were promoted? Sabe qual que é a estratégia do diabo You para know- destruir a filiação? You know what's the strategy of the devil to break your sonship? É começar a questionar a paternidade de Deus. Is to start questioning the fatherhood of God. Não, o meu Deus não é Abinadab. Não, meu Deus não é pai. No, my God isn't an Abinadab. He's not father. Porque se o meu Deus fosse pai realmente, a Escritura diz que o pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. Because if God was actually a good father, he would, as the same way the Bible says, he would know how to give good stuff to his sons. Ele teria me dado esse filho que eu estou pedindo. He would give me the son that I'm asking for. Ele teria me dado esse emprego que eu estou He pedindo. would give me this job that I'm asking for. É verdade que o pai dá boas coisas aos seus filhos. It's true that the father gives good things to his sons Na hora que ele quer dar. in the moment that he wants to give. Na hora que o pai sabe que vai ser bom para os filhos. The moment that the father knows when it's Quantos good estão for the comigo? sons. How many are here with me? Então, cuidado quando o diabo faz você questionar a paternidade de Deus. Now, be careful when the devil starts questioning the fatherhood of God. Você precisa ter segurança que é salvo, You need to have the safety that you are saved. amém? Amen. Que não depende do seu comportamento. That it doesn't depend on your behavior. Nada que você venha fazer tira a sua filiação, Nothing that you come to do takes away your sonship. mas igualmente você precisa ter segurança de que Deus é o seu pai. But in the same way that you need to have the safety that God is your father. E Ele está preparando coisas boas para você. And he's preparing good things for you. Ainda que Even though você veja outros indo na sua frente. you see others going in front of you. Você veja outros tendo filhos e você não. You see others having sons and you're not having Você them. veja outros prosperando e você não. And you see others prospering, but you're not prospering. Você veja outros crescendo na igreja e você não. You see other people growing in the church, but you're not. Sabe qual é o propósito de Deus nisso? You know what's the purpose of God in Ele this? quer exercitar a sua filiação. He wants to exercise your sonship. Eu confio que o meu Deus é Abinadab, o meu Deus é pai. I believe that my God is Abinadab. He Amém? is the Father. Amen. E no tempo certo eu verei a sua bondade. And in the right time, I will see His goodness. Isso faz com que o filho cresça em fé. This makes that the son grows in faith. E que o filho conserve no seu coração a imagem correta de Deus. And this conserves in the heart of the son the image of Qual, God. qual a imagem correta de Deus? What is the image of God? O The meu right Deus, image. o meu Deus é bom. My God is good. Mas essa circunstância não está parecendo que ele é bom. But this circumstance isn't telling me that He's Se good. ele é bom, por que eu estou enfermo? If He's good, why am I sick? Se ele é bom, por que eu não tenho dinheiro If suficiente? He's good, why don't I have money sufficient? Eu não sei todas essas respostas, I don't know all these answers. mas uma coisa eu sei. But one thing I know, Ele está planejando a maneira de me abençoar. He is planning a way to bless Quem me. está comigo? How many people are with me? Mas a Bíblia avança e continua, e a Escritura mostra o que mais temos na casa de Jessé. And so the scriptures continue and shows us what more we have in the house of Versículo Jesse. 14, por favor. Verse 14. David was the youngest. The 3 eldest followed Saul, but
15. Só o 14. Davi era o mais moço. David was the youngest. O mais moço geralmente não é o mais experiente. The youngest normally is not the most O experienced. mais moço geralmente não é o mais corajoso. The youngest one normally is not the most courageous. Mas o mais moço geralmente é o que depende mais do pai. But the youngest one normally is the one that depends more on the father. Pegou? You understood it? Davi era o mais moço. David was the youngest. Parece conosco. It looks like us. Parece com você, rapaz. Looks like me. É o mais, não é o mais experiente. It's not the most experienced. Não é o pregador estourado, como It's diz not os jovens, the né? Traduz isso aí, Powerful varão. preacher. Mas é aquele que depende mais do pai. But it's the one that depends more on the father. A maturidade espiritual The spiritual maturity, não é independência, it's not independence. é It's dependência. dependence. Quanto mais maduro é o filho de Deus, The more mature is the son of God, mais dependente do pai ele o é. the more dependent in the father he is. Você acha que pastores experientes são aqueles independentes? You think that pastors that are experienced are the ones that are most independent? Você acha que líderes de grandes companhias são aqueles mais You experientes? think that leaders in the great companies are the ones that are the most independent? Você está equivocado. You're wrong. Aqueles mais experientes e maduros, The most experienced and mature, eles se cercam de pessoas, they surround themselves. eles se cercam de um time, de uma They equipe surround themselves with a team, with a team que depende uns dos outros. that depend one on another. É a vida compartilhada It's the life that is shared, que o seu pastor vai compartilhar com você. and your pastor is going to share with you. Davi era o mais moço, David was the youngest, mas era o escolhido. but he was the chosen one. Quem é o escolhido? Who is the chosen one? Quem é aquele que Deus escolhe? Who is the one that God chooses? É aquele que depende mais. It's the one that depends the most. É aquele que depende It's mais. the one that depends the most. Se você depende mais, você então é o mais maduro da casa. So if you depend more, you're the most mature in the house. Nós estamos falando da casa de Jessé. Quantos estão comigo? We're talking about the house of Jesse. Who's with Mas me? havia uns 3 maiores. But there were 3 older ones. Esse é o problema também na nossa cabeça. That's the problem in our heads. Nós sempre estamos vendo os maiores. We are always looking to the biggest Os que ones. cresceram mais. The ones that grew the most. Os que ganharam mais dinheiro. That got more money. Os que têm mais idade. That had more Os que têm age. mais That experiência. have more experience. Tudo é mais para eles e menos para nós. It's always more for them and less for us. É mais para eles e menos para Davi. It's more for them and less for David. Mas o que teve menos foi o escolhido. But the one that had the most was the chosen one. Porque aqueles que sabem que tem menos dependem mais. Because the ones that know they have less, they depend more. Você precisa ter uma mentalidade que você está no lucro. You have to have Que é esse negócio aí? that you are in the profit. Fala pro irmão, você está no lucro. Tell your brother, you're in the profit. Como é que é esse negócio aí? Profit. Prophet. Ok. Parece com profecia. Você está no lucro, pastor Rafael. You're in the profit, Pastor. E eu provo isso. And I can prove this. Olha para a esposa do pastor Rafael. Look into his wife. Vê se ele não está no lucro. Look if he's not Fica in de the pé, profit. pastor, por favor. Fica de pé, você e a esposa. Stand Fica, up a if you esposa. and your wife. Fica, querido. Tá com vergonha, né? He's Shine. ashamed. Ó, mas eu vou te provar também. Eu tô no lucro. I can prove you. I'm also in the Mas eu não vou pedir para minha esposa ficar de but pé. I'm not going to ask my wife to stand up. Eu tô no lucro, irmãos. Se in the você profit. agora entenda essa mentalidade. Now understand this mentality. Eu estou na casa de Jessé. I'm in the house of Jesse. Na casa de quem? House of Jesse. Na casa de quem? House of Jesse. A casa é dele, não é minha. The house is Jesse's, not mine. Na casa dele, Jessé, In the house of Jesse, ele dá as ordens. he gives the orders. Ele governa. He governs. Ele é soberano. He's sovereign. E eu sei que ele é bom. And I know that he's good. Às vezes não parece. Sometimes it doesn't seem like. Às vezes as circunstâncias querem me provar o contrário. Sometimes the circumstances want to prove me contrary. Mas se eu tiver o pensamento But if I have the thought que eu estou no lucro, that I am in the que eu profit, estou na casa de Jessé, that I am in the house of Jesse, e ele é o meu provedor, that he is my provider, é aquele que tem, he's the one that has, é aquele que possui, and the one that possesses, eu estou no lucro. I am in the profit. Quando eu cheguei na casa de Jessé, When I got in the house of Jesse, já estava tudo preparado. everything was already prepared.
Essa é a mentalidade do filho de Deus seguro. This is the mentality of the safe, secure son. Essa é a mentalidade do filho de Deus que está em paz com o Pai. This is the mentality of the Son of God that's in peace with the Father. O diabo sempre vai questionar essas The coisas. devil's always going to question these Deus things. não é seu pai. God isn't your father. Se ele fosse seu pai, If he was your father, você não estaria passando por essa situação. you wouldn't be passing through the situation. Esse é o questionamento lá do jardim. This is the questioning of the garden. Quando Adão chegou, meus irmãos, When Adam got there, my brothers, como é que estava o ambiente? how was the atmosphere? Tudo preparado. Everything prepared. Tudo preparado. Everything prepared. Quando você chegou na casa de Jessé, que é a igreja, When you got to the house of Jesse, como é that que, is the church, como é que estava? how was it? Já estava tudo preparado. It was everything prepared already. A casa é de Jessé. The house is Jesse's. Você chega e desfruta daquilo que tem na casa de Jessé. You come and enjoy everything that's in the house of Jesse. Fala comigo, eu estou no lucro. Tell yourself, I am in the prophet. Se você pensar assim, a sua vida cristã vai ser muito mais prazerosa. If you think in this way, your Christian life will be way more enjoyable. Se os casais pensassem assim, o casamento seria muito melhor. If the couples thought like this, the weddings, the marriages would be way better. Se nós, pastores, pensássemos assim, o nosso ministério seria muito melhor. If us pastors thought in this way, our ministries would be even better. Esse é o pensamento do Filho de Deus. This is the thought of the Son of God. Eu estou no lucro. I am in the prophet. Então eu sou abençoado por estar aqui na casa de So, Jessé. I'm blessed to be in the house of E Jesse. não o contrário. And not the contrary. Porque quem pensa assim, Because who thinks like this, que ele está no lucro, that is in the prophet, ele sempre tem gratidão no coração. he always has gratitude in his heart. Obrigado por esse emprego que o Senhor me deu, Thank you for Senhor. this job that you give me. Obrigado por essa casa que o Senhor me deu aqui na Thank you for América. this house that you've given me here in America. Obrigado por esse carro que o Senhor me deu Thank you aqui. for this car that you've given me. Obrigado por essa igreja que o Senhor me deu. Thank you for this church that Obrigado you've por given esses relacionamentos. me. Thank you for this relationships. Essa é a mentalidade de quem está no lucro. This is the mentality who Quem is in the está prophet. desfrutando da casa de Jessé. Who is enjoying in the house of Jesse. Agora, quem é um filho inseguro, But now who is a son that's insecure? ele sente medo. He feels fear. E ele pensa o tempo inteiro que o pai está planejando algo ruim para ele. And now he always thinks that the father is preparing something bad for him. Ele não pensa que está no lucro. He doesn't think that he's in the prophet. Ele pensa que o pai está no lucro He thinks that the dad is in the prophet e não quer compartilhar algo com ele. and doesn't want to share something with him. Não foi isso que a serpente falou para Eva? Isn't that what the serpent told Eve? Ah, se Deus fosse bom mesmo, vocês poderiam comer de tudo. If God was actually good, you guys could eat anything here. Então, a nossa mentalidade, depois da queda, se tornou uma mente caída. Now, our mentality after the fall became a fallen mentality. Ela não pensa automaticamente para a bondade. It doesn't think automatically to the goodness. Ela pensa automaticamente para as más notícias. It automatically takes themselves, the thoughts, to the bad news. Quer fazer o teste agora? You want to give a test right now? Então, se você vai trabalhar amanhã, So if you're going to work tomorrow, e antes de começar a trabalhar, o seu chefe do seu departamento te chama. and before you start working in Chama your department, will call you, E aí, na frente de todos os seus colegas, ele chama você e fala, eu quero conversar com você lá no escritório. and in front of all the other colleagues, the people that you work with, he's going to say, you, come to my office. O que você pensa a respeito dessa conversa? What will you think about this conversation? Bad news or good news? Bad news or good news? Boas notícias ou más notícias? Não precisa nem falar. Pastor, eu já estou pensando que eu vou ser demitido. Pastor, I'm already thinking that I'm going to be fired. Os seus colegas batem assim no seu ombro e fala, já começa a orar por você. Your colleagues start patting your back and saying, I'm going to start praying for you. A secretária crente que você passa por ela já fala misericórdia. The Christian secretary goes through and she's like, mercy. A sua mente já foi assim? Your mind was already like this? Automático? Automatically? Precisou de fé para pensar isso? Did you need faith to think this? Que vai ser demitido, salário reduzido? That you'll be fired, that your salary will reduce? Não precisa de fé, foi no automático. You didn't need faith, it was automatically. Agora vamos fazer outro exercício. Now let's do another exercise. O seu chefe te chamou antes de você pegar
as ferramentas do trabalho, ele quer conversar com você. Your boss called you before you got your work material and he wants to talk to you. Aí você fala para a equipe que está com você o seguinte: And now you tell the team that's with you this. essa conversa vai ser muito boa. This talk is going to be really good. O chefe só pode estar querendo me abençoar. The boss, the only thing he wants to do is to bless O me. chefe quer me promover. The boss, he wants to promote me. Vocês vão ver, eu vou sair daquela sala abençoado. You guys will see, I will leave that room Eu blessed. tenho certeza que Deus está preparando algo bom para mim. I'm sure that God is preparing something good for me. Tem coragem de falar isso? Do you have courage to say this? Tem coragem? Bom, pode até não falar, mas será que nós pensamos isso? Maybe you not have the courage to say this, but do we think this? Automaticamente não. Automatically, no. É necessário exercer fé, You need to exercise faith porque os 3 maiores já foram. because the three old ones Sempre which are tem ainda alguém na minha frente. there's always someone in front of Sempre me. tem alguém mais favorecido que eu. There's always somebody that's more favored than me. E aí eu penso, se eu tivesse And I think, oh, if I had, Se eu tivesse mais dinheiro, eu faria. oh, if I had more money, I would do Se eu this. tivesse mais experiência, eu faria. Oh, if I had more experience, I would do this. Se eu tivesse mais membros, eu faria. If I had more members, I would do this. Mas Jessé é aquele que possui. But Jesse's the one that E possesses. você é filho dentro da casa dele. And you are the son inside of his Você house. quer saber o exercício do pai com você? And you want to know the exercises of God for you? É saber se você tem fé para ir lá na dispensa dele e pegar. Is to know that you have faith enough to go into his warehouse and get what you need. Porque Efésios capítulo 1 e versículo 3 diz que você já foi abençoado. Because in Ephesians chapter 3 already says No, that you, 1. chapter 1, Verse verse 3, that says that you already were blessed. Você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. You're already blessed with all types of spiritual blessings. Aonde? Nas regiões celestiais. Where? In the spiritual, the spiritual realm. Essa é a dispensa de Deus. This is the warehouse of God. Jessé Jesse é aquele que possui. is the one that possesses. E a dispensa dele é cheia de todas as coisas boas para os filhos. And his food room warehouse is full of good things for sons. Então você acha que o pai está interessado em dar coisas para o filho? Now, Segura. are you actually thinking that the father wants to give good things to the son? Não, porque as coisas vão acabar. No, because the things will end. Então, na verdade, a vontade de Deus não é abençoar você com coisas. Now, in reality, God doesn't want to bless you with things. É ensinar você a pegar na dispensa. It's to teach you to grab it from where it comes Tá from. vendo que essa água está aqui? You see that this water is here? O jovem nem bebeu ainda. He didn't even drink it yet. Ele está com sede. He's thirsty. Mas a água está aqui. But the water's here. Não, agora também não vai beber, não. No, you can't drink it now. Vai estragar a minha ilustração. It's going to ruin my illustration. Tá vendo? Ele não bebeu. He didn't drink it yet. A água está aqui. The water's here. Então, essa água vai acabar. Now this water is going to end. É igual o dinheiro que você está pedindo para Deus. It's the same way the money that you're asking Vai God. acabar. It will end. Ainda mais aqui na América, acaba rápido. Here in America, it ends really fast. Igual coisas que estamos pedindo para Deus vão acabar. Things that we're asking God will end. O negócio de Deus não é trabalhar com coisas. The thing that God wants is not to work with things. O negócio de Deus é trabalhar com os filhos. What God wants to work with is his sons. Quer ensinar os filhos a pegar na dispensa. He wants to teach his sons to take from the warehouse, E to take você, from e, the e bank. você é o filho na casa de Jessé. And you are the son in the house of Jesse. Mas o problema está aqui na nossa mentalidade. But the problem is here in our mentality. Será que Deus é bom mesmo? Is God actually good? Será que eu posso fazer nada e pegar assim tão fácil? Is it that easy to come and take what I want? Pastor, mas eu não tenho que fazer nada. But pastor, I don't need to do anything? Versículo 15, para terminar. Verse 15 to end. Leia, por favor. But David went back and forth from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de quem? But David went back and forth from Saul to feed whose sheep? Do pai. The father's. Tem algo que o pai deu para você fazer There's something that the father gave you to do dentro da casa de Jessé. in the house of Jesse. Tem algo que o pai comissionou você para fazer aqui nessa igreja, aqui nessa cidade.
In the house of Jesse, there's something that God commissioned you to do. Mesmo que outros tenham ido na sua frente, Even though many went in front of you, mesmo que outros sejam maiores do que você, even though others are bigger than you, faça aquilo que o Pai mandou você fazer. do what God the Father Glória. told you to do. Uma pequena obediência A small obedience vai trazer para você uma grande glória. will bring to you a great glory. Sabe o que aconteceu na história aqui? Você sabe, Davi derrotou o Golias, o filisteu, You know what happened in this story? David defeated the Goliath, e nunca mais voltou para a casa dele. and he never again went back to his house. Ele teve a sua própria casa, He had his own house que era muito melhor do que a casa de Jessé. that was way better than the house Na of Jesse. verdade, era a melhor casa de Israel. In reality, it was the best house in Israel. Você viu o que Jessé estava preparando para Davi? You know, you saw what Jesse was preparing for David? Era a melhor casa. It was the best house. Agora, eu quero terminar mostrando para você algo poderoso aqui nessas escrituras. And I want to end right now to show you something powerful here in the E aí nós scriptures. podemos chamar aqui a equipe de louvor. Now we can call up the worship team. Primeiro eu quero mostrar para você aqui no versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: And Jesse said to David, his son, take for your brothers an ephah of this parched grain and these 10 loaves and carry them quickly to the camp to your brothers. Ok. Davi era filho de Jessé, estava na casa de Jessé, e Jessé agora faz um pedido a Davi. E esse pedido And David was the son of Jesse and now was in the house of Jesse. And Jesse did a order and asking something from David. leva, peço aos teus irmãos um efa deste trigo tostado e 10 pães. And Jesse said to David his son, take for your brothers an ephah of this parched grain. Vocês aqui têm uma noção muito mais clara do que nós do exército. You guys have a more clear idea than us of the army. Faz algum sentido Davi levar farinha e pão para os seus irmãos do exército? Does it make sense that David would take bread and flour to his brothers? Será que o exército de Israel não dava comida para os seus soldados? Do you really think that the army of Israel didn't give food to his soldiers? É a mesma coisa aqui do exército americano não alimentar os seus soldados. It's the same way here in the American army, did not feed the soldiers. O apóstolo Paulo até usa essa expressão dizendo que nenhum soldado vai à guerra às suas próprias custas. Apostle Paul also said this expression, and no soldier goes to the war with his own finances. Então o exército provê o soldado. So now the army provides for the soldier. Então por que Jessé mandou Davi levar farinha e pão? But now why did Jesse ask David to bring the flour and the bread? Não faz nenhum sentido. It doesn't make any É sense. desnecessário. It's unnecessary. A não ser que Instead of, Jessé esteja pensando em uma forma de abençoar Davi. Jesse was thinking in a way to bless David. A não ser que Jessé não esteja pensando nos irmãos de Davi realmente. Only if Jesse was actually thinking in the brothers of David. Mas Jessé estava pensando uma maneira de pôr o rapaz no lugar certo e na hora certa. But Jesse was thinking in a way to put this young man in the right time, in the right moment. Já que Davi não podia ser chamado para a guerra porque ele tinha 17 anos, Because David, he didn't have the capability of being called to the army because he had 17 years old. só podia ir à guerra com 20 anos. He can only go to the war with 20 years. Lembra da fila que eu te falei? Remember the line that I was telling you about? Lembra das regras que eu te falei? Remember the rules that I was talking Lembra about? das regras da promoção lá da sua You empresa? remember the rules of the promotion in your company? Lembra aí das normas de onde você convive? You remember the rules and about where you live? Jessé é aquele que possui. Jesse's the one that possesses. Ele possui inclusive o controle dessas He normas. possesses also the control of these rules. E ele é poderoso para colocar você lá sem quebrá-las. And he's powerful enough to put you in there without breaking. Ele é poderoso para fazer a lei se cumprir nas escrituras sem He's quebrá-las. powerful enough to do what is in the scriptures without breaking them. Ele fez isso na Nova Aliança. He did this in the New Testament. Então the não New faz Alliance. sentido levar farinha e pão lá para os soldados do exército. So it doesn't make sense Jessé, to burn bread to eles the já têm soldiers. alimento. They already have the food. Jessé queria de alguma forma abençoar Davi, Jesse wanted in some way bless David. mas Davi não sabia. But David didn't know. Para Davi era só uma tarefa boba. For David, it was just a simple job.
tola, stupid, sem sentido. with no sense. Davi tinha 17 anos. David only had 17 Ele estava years old. pastoreando as ovelhas. He was pasturing the sheep. Nessa idade ele poderia dizer: "Ah, pai, eu não vou não." In this age, he could say, Dad, I don't want to go. É aquele chato do Abinadab, It's this dumb one of Abinadab. aqueles irmãos que ficavam me batendo. It's the brothers that used to hit me. Eu não vou não. I'm not going. Eu tô aqui na rede social. I'm here on my Instagram. Eu vou depois. I'm going after. Foi isso que Davi fez? Is this what David did? Escuta o que eu tô te falando, hein? Isso aqui é da parte de Deus para você. Hear what I'm telling you. This is from part of God for you. É uma pequena obediência, It's a vai small te trazer obedience. uma grande glória. Will bring you a great glory. Você não está entendendo? Você não sabe por que dessa direção? Mas eu vim aqui para te contar. Deus está planejando a maneira de te abençoar. You don't understand, you don't know why, but God is preparing a way to bless you. O que Jessé queria de Davi? What did Jesse want from David? Queria só a obediência dele. He only wanted his obedience. Queria só a fé de Davi nas palavras do pai. He only wanted the faith of David in the father's words. O que Jessé queria não era que Davi analisasse a circunstância. What Jesse wanted is not David to analyze the Ei, situation. quando você começa a analisar muito a circunstância, você não faz. When you start analyzing the situation, you don't do it. Quando você começa a fazer as contas, Tiago, colocar lá tudinho organizadinho, você não obedece a palavra do Jessé. When you start calculating everything like in the right way, you don't start doing with the words of Jesse. Porque não faz sentido. Because it doesn't make sense. Não faz sentido sair desse emprego e ir para o outro. It doesn't make sense go to this job and go to another one. Não faz sentido não tomar o remédio quando o médico fala que você está doente. It doesn't make sense to not take the pills when the doctor says that you're sick. Não faz sentido sair de casa para vir a um culto como esse quando tudo deu errado lá atrás. It doesn't make sense to come to a service like this Come on. when everything in the past went wrong. É isso que Deus quer fazer na sua família, irmã. And this is what God wants to do in Oh, your Deus está family. fazendo uma obra tremenda na sua família. God is doing something powerful Deus in está your fazendo uma family. obra tremenda na sua casa. God is doing something powerful in É your uma house. obra de restauração. It's a work of restoration. É o que Deus está fazendo, Ele está planejando te abençoar. And God, As that's what God's circunstâncias doing. não He wants to mostram bless. isso, não. The circumstances don't show Elas this. são desfavoráveis They're unfavorable em muitos aspectos. in many aspects. Mas o que Deus quer exercitar em você e em nós aqui é a fé. But what God wants to exercise in you and us is the faith. Eu confio que o Jessé é bom. I trust that Jesse's good. Eu sei que Ele quer me abençoar. I know that he wants to bless me, Mas não faz sentido essa direção. but it doesn't make sense this direction. Mas eu vou obedecer mesmo assim. But I will obey even Porque eu though, conheço meu pai. because I know my Father. Ele é bom. He is good. Mas não tem nada a ver levar para meus irmãos. But it doesn't make sense to bring to Eu my queria que brothers. aqueles caras morressem na I guerra. wanted them to die in the war, E aí eu podia ir. and I could go. A fila diminui. The line will go shorter. Eu queria que aquela empresa quebrasse. I want this company to go bad, Porque a minha cresce. because this is my belief. Eu queria que o chefe mudasse. I wanted my boss to change. Que ele fosse para o Brasil. That he went to Brazil. Mas ele está aqui, o But miserável. he's here, the miserable. E aí a fila é grande. Now the line is big. Você está na casa de Jessé. You're in the house of Jesse. Jessé é aquele que possui. Jesse's the one that possesses. Você sabe o que é o glorioso? You know what is the glorious? A Bíblia diz que Davi tem as chaves. The Bible says that David had the keys. Darei as chaves de Davi, The keys of David. que abre e ninguém fecha. The ones that open will not close. Jessé tem a casa. Foi boa, Jesse has the house. mas Davi tem as chaves da casa. But David has the keys to the Essa house. foi boa, varão. Essa você pode anotar, não é minha This não. one was good. You can write it down. It's not mine. Aleluia. Come on. Você está na casa de Jessé. You're in the house of Jesse. Jessé tem a casa. Jesse has a house. Ei, ele quer te dar as chaves. And look, he wants to give you the keys. Na verdade, ele já deu. In reality, he already gave it Mas to ó, o jovem não usa. you. The young man doesn't use it. Não usa. He doesn't use it. Você tem as chaves. You have the keys. Você tem a chave que cura, You você have tem a the chave keys que prospera, to cure, you você have the tem a keys to chave que prosper, traz a salvação para you have the keys for casa. your salvation. Nós temos as chaves. You have the keys. Ei, come on, vamos usá-las. Hey, look, let's use them. Vamos começar a usá-las. Let's start using Não them. tem a ver com coisas, It doesn't have to do with things. tem a ver com pessoas. It has to do with people. Pastor Renato e Marta,
Pastor Tem Renato uma and Martha. estação gloriosa na vida de It's vocês. a glorious season in your life. Vocês são esses que estão obedecendo a direção que não faz sentido. You're the ones that are obeying Marta, the order você- that doesn't make sense. É aquela que está sendo transformada de Marta para Maria. You're the one that's being changed from Antes Martha to você Mary. andava agitada de um lado para o You outro, used to walk in a querendo hurry controlar there and muitas that, coisas que fugiram todas do seu controle. wanting to control many things todas that as left áreas. your control. Fugiram do seu controle na área ministerial, In the fugiram do ministry seu area, controle na área familiar, fugiram do seu controle na área financeira. losing control in Você the- está in your entendendo a financial mensagem ou tem que area. desenhar? Are you understanding the message? Seu You want me to negócio draw it. é ser como a Maria, What que you está need to do is be like sentada Mary. aos pés do Senhor, recebendo a sua direção, recebendo a sua palavra. E o seu testemunho vai ficar escrito para esta eternidade. Essa casa é a casa de Jessé, aquela era a casa de Lázaro. Aquela é a casa que tinha muita agitação no seu coração, mas ele te trouxe aqui para essa nação para te dar paz, para te dar descanso. Maria estava descansada aos pés do Senhor, e é assim que você vai sentir dia após dia. Dia após dia, eles vão olhar para você e falar: mas pastora, você está tão descansada. Será que é isso é que a América faz com as pessoas? Não, é isso é que a obediência faz com as pessoas. É isso é que a fé faz com aquele que ouve e sabe: Jessé é bom, meu pai é bom, e eu vou ouvi-lo. No seu caso, o seu marido. No seu caso, os seus pastores. No seu caso, o seu Deus é bom e Ele está planejando te abençoar e restaurar todas aquelas coisas que você tentou organizar e não conseguiu. Tentou planejar e não saiu no planejamento, porque o nosso Deus é bom. Because our God is good. Vamos ficar de pé nessa stand up. tarde. Vamos ministrar ao Senhor. Come on. Let's minister to Oh, the there Lord. is a presence of God here. Come Oh, há a on. presença Praise do Senhor God. aqui. Aleluia. Senhor. Vamos ministrar ao Senhor. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles.